Boa noite, Jornal DPG, Rui S. Pratini, com Marcelo MD Tadeu e o grande Fernando Weisman. Bituca deve estar dormindo. Primeiro curso de é isso aí, ele veio para trabalhar e pum, vai embora. Vamos direto com a bomba, não quero nem saber quem tá, quem não tá, chega depois. Fernando Weisman, na live passada você me disse, Rui, não vai ter fraude em 2022. Amigo, até os cabelos do meu avô do caixão levantaram. Não, como não? Todo mundo sabe. Estados Unidos morreu, derrocada total. O PD tá lá. Cara, como é que aqui nós do Piniquim não vai ter? Fernando, Marcelão, boa tarde. Fernando, boa tarde. Vamos embora. Fala, Rui, boa tarde. Vamos lá, galera. E aí, beleza? Então, não vai ter fraude. Pelo menos nas eleições presidenciais não vai ter fraude, tá? E aí todo mundo acha um absurdo. Putz, por quê? Como assim? Voto impresso, urna eletrônica, Smartmatic, papapá. Bom, vamos lá. O que as pessoas precisam entender, tá? É que ter ou não ter fraude não está relacionado com o sistema eleitoral, tá? Com a forma de votação. Não está nada relacionado. Não tem, a relação é zero, tá? É zero, absolutamente zero. Tanto é verdade que nos Estados Unidos o voto é impresso e teve fraude, não é verdade? Então, assim, a chance de ter fraude por ser urna eletrônica não aumenta. Obviamente que a urna eletrônica é um facilitador da fraude, né? Mas não é isso que faz ter ou não ter fraude. O que faz ter ou não ter fraude é o cenário que envolve aquelas eleições, tá? Então, se você me permite, eu vou falar um negocinho. O que acontece? Absolutamente, nenhum governante governa sozinho. Nenhum. Seja um ditador ou seja num regime democrático, o governante não governa sozinho, tá? E por que é isso? É muito simples. Você pode imaginar até o Muammar Gaddafi, né, cara? Ditador máximo, assim. Não é ele que consegue asfaltar a estrada, não é ele que consegue proteger uma fronteira, né? Não é ele que consegue coletar os impostos. Ou seja, ele não governa sozinho. Ele precisa de pessoas que governam para ele, junto com ele, tá? Então, na verdade, dentre essas pessoas, existem aquilo que a gente chama de key supporters, ou os apoiadores-chave, tá? Que são aqueles apoiadores que são essenciais para se manter aquele governo, tá? Normalmente, quem são esses apoiadores, né? Normalmente, eles são 4 grupos. É o povo, primeiro grupo. Segundo grupo, as Forças Armadas, tá? Terceiro grupo, os burocratas. E os burocratas você divide entre políticos e juízes, né? Judiciário e legislativo. Normalmente a gente pode fazer essa divisão, né? E o grande capital, a grana, a bufunfa, tá? Esses são os 4 que suportam. Quando você tem a maioria desses apoios, não existe a possibilidade de fraude. Não existe. Então, vou fazer uma na lata agora. Dá para confiar nas Forças Armadas do Brasil? Dá para confiar. Deixa eu terminar primeiro os key supporters e eu entro nessa, tá bom? Vamos lá. Vamos contar por que nos Estados Unidos você tem um ambiente mais favorável para fraude do que no Brasil, tá? O que acontece nos Estados Unidos? Lembra dos 4, né? Povo, sim. Forças Armadas, grande capital e burocratas, tá? Nos Estados Unidos, o povo é 100% dividido, é 50-50. Sempre foi. Democratas e republicanos, né? Se você pegar, isso vem da história deles, da Guerra Civil, né? Tipo, é uma história de divisão, tá? Tanto é verdade que você pega as eleições presidenciais, se você olhar os votos, você sempre vai ver que o cara ganhou por 51-49, 53-47. Nunca tem uma margem grande. Nunca, tá? O Obama, que falavam que ele tinha 67% de popularidade, era mentira, porque ele não conseguiu transferir isso para Hillary, né? Diferentemente do Lula, por exemplo, conseguiu eleger a Dilma, né? Então, assim, popularidade é aquilo que você consegue transferir, né? Se você não consegue transferir, não é popularidade, né? Para fins eleitorais, tá? Então, assim, nos Estados Unidos você não tem. Então não dá para falar que o povo apoiava o Trump. O povo, na metade, apoiava o Trump. Basicamente é isso, tá? Segundo o que suporta, eu vou pular as Forças Armadas, vou para os burocratas, tá? Nos Estados Unidos, justamente por reflexo do povo ser dividido, os burocratas são divididos, tá? Então, o que você tem normalmente? Normalmente você tem
O governo ganha na Câmara, mas perde no Senado, ou vice-versa, né? E mesmo assim, agora, por exemplo, você tem o Biden com apoio tanto da Câmara quanto do Senado. Mas vai ver o número. É sempre um senador a mais, 3 deputados a mais. Nunca é uma maioria absurda. Nunca, tá? Então, assim, ele não tem o que supporter povo e não tem o que supporter burocratas, tá? Lá, você tem o grande capital todo contra o Trump. Se você pegar... Wall Street sempre botou a grana toda nos democratas. Sempre. Basta você ver... É muito fácil de você ver se você pegar as doações da galera de Wall Street para a campanha da Hillary versus a campanha do Trump. É assim, assustador, né? Assustador. E por que isso? Porque o grande capital americano se alinha muito mais com as políticas democratas, que as políticas de monopólio, caralho a quatro. Então Twitter, Apple, essas coisas, tá? Vale então, assim, ele não tinha o apoio do grande capital. O grande capital era contra ele. E aí sobrou as Forças Armadas. Ele tinha o apoio das Forças Armadas? Tinha. Era o único que suporta que ele tinha o apoio. Tá? Só que acontece, os Estados Unidos, diferentemente do Brasil e de todos os países da América Latina, por exemplo, não tem uma cultura, não tem uma tradição de ditadura. E o que é um governo onde você tem um presidente e o exército? É uma ditadura. Né? Eles não têm isso, eles não sabem fazer isso, eles não admitem isso. Tá? Então, o Trump nunca ia chamar as Forças Armadas, e aí eu vi as pessoas falando, porque vai ter prisão de não sei... Cara, eu falo, meu Deus do céu, brother, pelo amor de Deus. Eu vi coisa muito pior. Eu vi notícia que o Capitólio estava fechado, cercado e apagado, e que o Biden estava despachando de Hollywood. A questão é a seguinte, em primeiro lugar, as pessoas não sabem nem o que acontecia no hospital de campanha do Pacaembu aqui. Vão saber o que estava acontecendo no Salão Oval da Casa Branca. Pelo amor de Deus. Mas até aí tudo bem, O ponto qual que é o ponto aí? Realmente, os militares, eles não são a favor do Biden. E eles são um freio para o governo democrata. Isso está nítido. Eles não apoiam o cara e eles são um freio do governo democrata. Só que a questão é a seguinte, os caras nunca iam dar um golpe, entrar com o governo militar e Trump e o exército. Isso não faz parte da tradição deles, entendeu? Isso nunca ia ser aceito, né? Pelo próprio povo. Tanto é verdade que nos Estados Unidos, nunca, depois da Guerra Civil, né, o exército entrou num território doméstico para combater inimigos domésticos. Isso nunca existiu. Como existiu, por exemplo, a intervenção das favelas do Rio. Né? A gente tem que entender as particularidades. E aí, então, fazendo um paralelo para o Brasil, tá? A diferença dos Estados Unidos e do Brasil é justamente o seguinte. O que acontece aqui? Aqui você consegue ter o que supporter povo, tá? Que é o que Bolsonaro tem hoje. Né? Bolsonaro hoje tem tranquilamente uma aprovação na casa dos 65%. Tá? Então, assim, o que supporter povo está com o Bolsonaro. Tá? Eu vou responder a tua pergunta logo depois que eu terminar essa. Tá? Então, assim, as Forças Armadas estão sim com o Bolsonaro. Tá? Estão sim com o Bolsonaro. Terceiro, aqui no Brasil, o grande capital é Bolsonaro. Né? Você pode até ter algumas críticas de bancos e tudo mais, mas quem que hoje move a economia brasileira? É o agro. E o agro é Bolsonaro. O agro é Bolsonaro. E por que o agro é Bolsonaro? Porque o cara tá fazendo estrada, porque o cara tem uma agenda pró-pecuária, né? Tipo, ele é pró-agro. Então, assim, o agro é o principal, né? Além de, obviamente, o microempresariado, que normalmente gosta muito das medidas do Guedes. Então, assim, o capital brasileiro, ele é o capital que apoia a agenda do Bolsonaro, né? E aí você tem o último que suporta, que são justamente os burocratas, né? Então, políticos e judiciário. O judiciário realmente é contra o Bolsonaro. O judiciário é contra, sem sombra de dúvida é contra. Só que os políticos hoje não são mais. Você percebe? O cara ganhou os caras, né? Então, a gente tem um cenário aqui no Brasil, que é um cenário que inviabiliza uma fraude eleitoral, tá? Então, independentemente do voto ser impresso ou ser eletrônico, não vai ter fraude eleitoral para presidente, não vai ter, tá? E aí eu te falo, tanto é verdade que essa questão do que supporter é a mais importante, se você for olhar ao longo da história, houve vários momentos em que você teve essa situação e a fraude caiu porque o cara não tinha o que supporter, ou a fraude se manteve porque o cara tinha o que supporter. Vou contar 3 rapidinho. Estuda aí, joga no Google, aí, Revolução das Rosas, 2003, na Geórgia. Geórgia é o país da ex-União Soviética.
Os caras fraudaram as eleições. Quando fraudaram as eleições, os caras não tinham o suporte necessário, a fraude caiu. No ano seguinte, 2004, Ucrânia, Revolução Laranja. O pessoal fala, vamos ucranizar. Ninguém sabe o que é isso. 2004, Ucrânia, Revolução Laranja. A mesma coisa. Os caras fizeram uma fraude, não tinham o que suporta, caiu. E aí você pega, por exemplo, a Venezuela, que tem fraude toda eleição, e o cara não cai. Por quê? Porque ele tem o apoio do que suporta. Mas tem fraude? A ONU falou que não tinha. Só que aí o que acontece? Quem são os que supporters na Venezuela? Vamos lá, os 4, lembra? Povo. O povo lá tá tão desbilinguido que não faz mais diferença. Não é mais que suporta. Destruíram, tá? Não é mais que suporta. Grande capital. Lá, a economia se resume ao petróleo. O que o Chaves fez? Estatizou o petróleo. Então, acabou, ele matou todo mundo. Perdeu. Forças Armadas, é dele. As altas patentes são do Maduro, não é verdade? Tanto é verdade que você pode ter várias revoluçõezinhas de baixa patente, as altas patentes seguram a bronca, né? E os burocratas. Quem são os burocratas? Juízes, a Suprema Corte é toda dele, né? E os políticos. Os políticos, o pessoal fala que tem uma oposição. Eu, sinceramente, não sou especialista em política venezuelana. Alguns dizem que essa oposição é só jogo de cena, tá? Que ela só existe para legitimar as eleições fraudulentas. Eu não sei se é verdade ou mentira. Mas mesmo que ela seja uma oposição legítima, fato é uma parte de um que suporta contra 3 que suportam. Por isso o cara se mantém lá no poder até hoje. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver com voto impresso. Não tem nada a ver. Então, se a gente quer garantir que não vai ter fraude, a gente tem que garantir que o governo mantenha esse ambiente, que é um ambiente de apoio dos principais que suportam. É isso que vai fazer a diferença. Perfeito. E o que suporte, por exemplo, o que o Bolsonaro mais domina é o povo, né? Então, se o povo continuar mantendo a cabeça em dia e parar de cair no leite condensado, no doutor maluco, né? Nessas ondinhas que todos os dias eles criam, esse que suporte garante o segundo que suporte, que é o político, né? Porque o político, ele vai na onda, né? Ele não vai querer ser ucranizado, ele não quer que o povo levante e vá lá e destrua com eles. As Forças Armadas, até hoje em dia, estamos tranquilos. O Marcelão te mandou, tu fugiu. Vai, Forças Armadas. Não fugi nada, não. Aqui ninguém foge do ringue, não. A questão é a seguinte. O que a gente tem que entender? Eu acho muito engraçado que as pessoas, elas costumam... O que aconteceu, né? O cara foi lá, arranjou um atestado falso para se livrar do serviço militar, nunca pisou num quartel e quer saber como é que o que passa na cabeça do general, né? É sensacional isso, né? Perfeito. É sensacional como tem as pessoas que falam as coisas sem saber de absolutamente nada. Mas ele tem um infiltrado lá, Fernando, que diz que é um general. Sempre tem um infiltrado. Sempre tem, né? O ponto é o seguinte, vamos lá. O que acontece, né? A gente tem, em primeiro lugar, qual foi o maior império do mundo? Em força, tá? O maior império do mundo foi o Império Romano. Não em termos de extensão territorial. Extensão territorial foi o Império Mongol de Gengis Khan, mas se você for pegar, o cara lá dominava o deserto de Gobi, China, Mongólia, né? Que terra que não tem porra nenhuma, não tem ninguém lá, né? O Império Romano foi o mais forte do mundo. Por que isso? Por um único motivo. Porque eles criaram o exército profissional. Não existia exército profissional antes deles. Como é que era assim? Então era o seguinte, como é que era feito o exército antes? Basicamente ele era formado por mercenários e por escravos. Então o cara era obrigado a lutar, né, pelo seu mestre, né, ou ele lutava por grana ali na hora, tá? Perfeito. Quando Roma criou o exército profissional, os pretorianos, tá? Eles precisavam criar uma forma de manter aquilo coeso, tá? Quais foram os 2 princípios que foram introduzidos para que o exército se mantivesse coeso? Hierarquia e comando. Hierarquia e comando, tá? Então você nunca poderia negar a hierarquia e o comando. Esses 2 princípios são os princípios que informam todos os exércitos modernos. Então absolutamente todos os exércitos modernos são baseados em hierarquia e comando. Hierarquia e comando. Então se você tiver as Forças Armadas indo contra o governo, é porque o comando das Forças Armadas está contra o governo. É isso. Tanto é verdade que você não tem, se parar para pensar, você não tem, na história recente, grandes insurgências, insurreições de baixas patentes. Não existe isso. Isso é reprimido na hora, acaba.
né? A própria Venezuela, às vezes, quando você fala, os tenentes, acabou, velho, os caras não conseguem fazer nada. Por quê? Hierarquia e comando, tá? Então, as pessoas olham para o exército brasileiro e falam, mas é que o Ramos é comunista, o Mourão é comunista. Aí eu pergunto, pequeno detalhe, tá? A gente teve aí, sei lá, 16 anos, 14 anos de PT. Os caras compraram todo mundo. Por que a gente não tem nenhum escândalo de corrupção envolvendo militar? Por quê? Mas tem um só, que é aquele almirante lá de Angra. Por que não apareceu ninguém? E aí, e mais, numa área que é a área mais corruptível de todas. Por quê? Porque os contratos são bilionários, eles são sigilosos, eles não passam por licitação. Então, assim, ou pode não passar por licitação. Então, assim, se tem uma área boa para você roubar, é na área militar. A melhor área que tem. Só que você não tem, né? Você não tem nenhum escândalo. O que isso significa? Só pode significar que os caras não foram comprar. Né? E aí eu pergunto, se os caras não foram comprados quando o PT era governo, por que eles vão ser comprados hoje? Qual que é a lógica disso? E mais, na época do PT, os caras tiraram o poder desses caras. Os caras colocaram como ministro da Defesa um civil. Foi o Aldo Rebelo, foi o Tarso Genro, e depois o Temer continuou com o Jungmann. Então, assim, o governo Bolsonaro devolveu o poder aos militares. Exatamente. Botou os caras em cargos estratégicos. Hoje você tem o Ramos, super importante, tem o Braga Neto super importante, você tem o Heleno super importante. Por que esses caras vão querer tirar o presidente e botar na mão do PT? Não faz o menor sentido. O PT quis esconder as Forças Armadas, né? E aí tem um outro ponto aí que é o seguinte, olha só, todo mundo fala, mas o Ramos é comunista. Por quê? Por causa daquela foto com o Aldo. Aí eu pergunto, peraí, vamos lá, vamos com calma. Uma foto vai provar o que o cara é ou não é? Lembrando que, tá? O Aldo foi ministro da Defesa, então ele se conhece de longa data, tá? Além disso, o que aconteceu? Em maio de 2019, acho que era 2019, maio de 2019, houve aquele encontro entre Aldo e Ramos. Em junho, o Bolsonaro chamou ele para o governo. Então, assim, por que a gente vai imaginar que o Ramos é um vendido e não o Aldo? Não é o Aldo que está traindo os caras. Por conveniência. Então, e aí se você for olhar, e ninguém olha, tá? Ninguém olha. Se você for olhar, as manifestações do Aldo depois dessas são todas alinhadas com o governo. O Aldo é o cara que mais defende expulsar as ONGs da Amazônia. Você percebe como as pessoas falam as coisas sem nem pensar no que está acontecendo? Então eu falo para vocês, tá? Eu garanto que as Forças Armadas estão com o presidente. Agora, isso não significa que elas vão fazer aquilo que a gente acha que elas devem fazer. Perfeito. Tá todo mundo aqui falando, militar é covarde, porque o cara tem que prender. Cara, assim, por que você acha isso? Isso é uma opinião sua. Se os caras têm uma outra estratégia, não significa que eles estão contra o governo. Tá? Tinha um estatístico americano que chamava Diman, que ele falava, não é porque você não entende o método que não existe método. Talvez tenha um método ali por trás que você simplesmente não entende ainda. Você sempre repete isso. Pode falar. Não é isso. Então, assim, na minha opinião, não tem motivo nenhum para falar que os militares não estão com o governo. Inclusive porque os militares estão fazendo um papel super importante na questão das obras públicas e tudo mais. E dando colaboração com ministros maravilhosos, né? E toda a logística. Agora, fazendo assim também, voltando um pouquinho para o voto, né? O que as pessoas muito pensam lá nesse negócio do Exército, né? Que eles querem que o Exército vá tio STF, que destrua com a Câmara. Vamos botar isso também para os Estados Unidos, a mesma coisa. O Trump tinha que pegar, chamar as Forças Armadas e... eles não entendem que se o Exército fizer isso, o país perde a credibilidade de uma maneira que é mais ou menos como você estiver lá na casa 90 de um jogo de 0 a 100 e você volta para casa 0. Tô errado, Fernando? Não, você está certíssimo e mais. Assim, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, as coisas são um pouco diferentes. O que acontece? Os Estados Unidos é uma verdadeira federação, tá? Então, o que isso significa? Os poderes são dos estados, não é da União, né? Não é do poder federal, tá? Então, os caras não se metem nos estados. Eles dão autonomia para os estados. Os estados vão lá e resolvem os seus problemas. Então, achar que o governo federal vai resolver as coisas, lá nos Estados Unidos não é assim que funciona. O Brasil
o que a gente chama de federação às avessas, né? Os Estados Unidos foram aquelas 13 colônias que se formaram e criaram a União, né? O poder federal, lá não tem União. Poder federal. Aqui no Brasil foi o contrário, né? O poder central unitário se dividiu, só que não é uma verdadeira federação, porque os estados não têm os poderes efetivos. E olha que animal, nós vivemos numa federação, nós reclamamos que a nossa federação tem um poder muito central, e aí quando o STF vai lá e fala que são os estados que têm poder, a gente reclama! Olha que tesão! A gente reclama! Eu não tô nem falando que tá certo ou tá errado, mas a gente reclama. É sensacional. O que acontece em relação ao... Não, só um adendo. Além de reclamar, a gente ainda reclama e cobra do presidente. Né? E depois a gente quer viver uma federação. Presidente, você não fez? Os caras quem manda agora é o prefeito. Não, cara, o prefeito tá ali, pessoal, só um recado. Quando o prefeito manda, você vai lá na casa do cara e diz, quando o governador manda, você vai lá na casa do cara e diz, tanto que o João não pode sair, o meu prefeito da cidade que não pode sair. Eu não encontro ele aqui na rua. Ele mora 3 quadras de mim, eu queria dar um oi pra ele, um abraço apertado. Não, é por isso. Ontem mesmo eu tive uma conversa com um cara que ele falou, o presidente deveria olhar com mais cuidado para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, vocês deveriam votar melhor. Vocês têm que votar melhor. Mas aí eu falei, então sabe o que você faz? Vai lá, bate na porta da Alerj e pede para a Alerj pedir intervenção. Porque quando a Assembleia Legislativa pede intervenção, o governo pode intervir. Não adianta você cobrar do cara que faça alguma coisa, porque não... Entendeu? Então, assim, é por isso que é importante esse tipo de papo que a gente está tendo, para as pessoas entenderem o que é realmente a atribuição de quem, né? Que nem alguns charlatões aí da vida, alguns charlatas, que ficam cobrando uma posição do Ministério da Saúde sobre o tratamento precoce, só que não falam que o Ministério da Saúde não pode fazer nada. Porque pela lei do SUS, quem manda são os estados e municípios. Ele não proibiu, né? Ele não proibiu. Não é que não proibiu, ele recomendou. Isso, não é uma que recomenda. O que ele pode fazer é proibir. Ele não proibiu, ele fez até mais do que o que ele pediu. Mas é que nem o cara o cara no negócio de luz lá, que aqui é celeste, e dizer, minha água tá cortada, o cara vai dizer, irmão, se vira, negão. Só colocando uma coisa para terminar, para não perder o fio da meada, essa questão dos militares aqui no Brasil, tá? O que as pessoas estão divagando, voando, viajando na maionese, falando assim, 142, é um cabo e um soldado, né? Que é o chavão. Tá bom. Vai 5. Então vamos lá. Imagina só que você quer prender um ministro do STF, tá? Pela Constituição, você só pode julgar o ministro do STF, o próprio STF pode julgar o STF, se for crime comum, ou o Senado julga o STF se for crime de responsabilidade. Não existe uma outra possibilidade, tá? Então o que isso significa? Que para você começar uma investigação em relação a um ministro, se for um crime comum, o próprio STF precisa aprovar essa investigação, tá? Então o PGR ou qualquer pessoa do gênero vai ter que fazer um pedido para um ministro que vai aprovar a investigação de outro ministro. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque tem um corporativismo. O cara fala, eu não vou fazer isso, então os caras vão fazer isso comigo também, tá? Então não acontece. Então o que as pessoas falam? Então vamos lá e prende o cara. Tá bom, perfeito. Vai lá e prende. O que vai acontecer? O ministro vai entrar com habeas corpus no próprio STF. Por quê? Porque cabe ao STF analisar se aquela prisão foi constitucional ou inconstitucional, certo? O que o STF vai decidir? Que foi inconstitucional, certo? É óbvio isso, não é verdade? E aí o governo vai ter o quê? Qual a situação que o governo vai ficar? O governo, ou ele acata a decisão do STF, baixa a orelhinha e fudeu, né? Ou ele vai bancar. Se ele bancar, o que ele está falando? STF vai se fuder. Porque eu não aceito mais essa autoridade, né? Então ele rompe com o STF. Rompeu com o STF. O que acontece quando você rompe com o STF? Você rompe com o Congresso. Sabe por quê? Porque nenhum Congresso vai ser louco de ter uma relação com o Executivo sem ter o STF para se blindar, se for o caso. Então ele rompe com o Congresso. Então você vai ter um governo que rompeu com o STF e rompeu com o Congresso. Legal? Até aí tudo bem, todo mundo quer isso, né? Beleza. O que acontece? O jogo político desce. Vira terra sem lei, né? Para os estados e municípios. Porque você acha que o Flávio Dino no Maranhão, o Barbalho no Pará e o Dória que vão aceitar isso? Não vão aceitar. Tá? Então o jogo político vai descer pra porrada. Aqui. Vira terra sem lei. Um ponto aí que é o seguinte: as pessoas não vivem na União, elas vivem nos municípios. Perfeito. Então ali o povo vai sofrer. Tá?
Então, olha só, uma simples prisão de um ministro do STF, sabe o que acarreta? A necessidade de nomear interventor em algumas cidades. Interventor, tirar o prefeito e botar um interventor federal, tá? Como existiu no I-64. O Juscelino, por exemplo, foi um prefeito nomeado, né, em BH. Então, assim, as pessoas não têm essa noção. É muito fácil falar, olha só como é um passo sem volta. É um passo sem volta. Então, assim, talvez a gente chegue nesse ponto. Talvez a gente tenha que fazer isso. Só que, cara, não é tão simples assim. A gente tem que entender que se a gente passar um certo... É o famoso point of no return. Você passou um ponto, acabou, velho. É a avalanche de merda que vai até o final. Não tem retorno, né? É uma catástrofe atrás da outra e aquela porra daquela bola vai descendo montanha abaixo, vai patrolando. E o que eles não entendem é a pessoa que está aqui no município, lá embaixo, gritando intervenção, intervenção, esse cara vai ser o primeiro cara que vai ser patrolado. Então, e aí você exige do militar que ele tome uma postura, só que o cara tá pensando no teu bem-estar. Exato. Você nem sabe disso. E aí vem, mas os caras são covardes. Os caras, eles cumprimentam com um cotovelinho. Deixa eu te contar uma coisa, tá? Se você pegar, por exemplo, Castelo Branco. Castelo Branco foi um cara que nasceu no final de 1800 e porrada, tá? Então o cara pegou Primeira Guerra Mundial, intentona comunista, Coluna Prestes, Segunda Guerra Mundial, Era Vargas, 64, tá? Você pega o Braga Neto, por exemplo, nasceu em 1958. Ou seja, o cara já nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. No regime de 64 ele tinha... o cara tinha 8 anos, 6 anos, 7 anos. Então é óbvio que o Marechal, que o Castelo Branco era muito mais macho que o Braga Neto. Porque o cara foi forjado na porrada. E o que acontece? Os homens de hoje são mais soft do que os homens de antes. Porque a gente pegou tudo limpinho, carpetinho. Os caras pegaram na porrada. Então não dá pra você esperar como postura do cara de hoje a mesma coragem que os caras tinham antes. Meu brother, galera, a mãe hoje não tem coragem de mandar o filho comer brócolis. Entendeu? Não tem coragem de mandar o filho comer brócolis, velho. O Enzo. Ficou triste, o Enzo. Entendeu? É óbvio que os homens são diferentes. Os homens são diferentes. Claro. Não é porque o cara não tá agindo de uma determinada forma que o cara é um covarde que nem você. Entendeu? É isso que as pessoas precisam saber. Então, acho que é por isso que eu particularmente, fico super tranquilo com as Forças Armadas. Não tem um único sinal de que eles estão boicotando o governo. Nenhum. Essa questão de segurar a onda aí que você tá falando, o Bolsonaro outro dia numa live falou, eu tô fazendo mais do que eu posso, eu corro o risco de ser preso. Cara... Então, eu vou te falar uma coisa, Marcelão. O negócio é o seguinte, se você quer ver se alguém é bem intencionado ou mal intencionado, é quando o cara sempre opta pelo caminho mais difícil porque o caminho é mais correto. Perfeito. É isso, tá? É isso. Então, por exemplo, nesses meus anos aí de militância, pouquíssimas pessoas eu vejo dar cara para bater e perder mais do que ganhar. Um exemplo, por exemplo, uma pessoa que faz isso é a Flavinha Ferronato. Uma pessoa que só se fode, só toma no cu. Você sempre me fala nada com o que ela faz, não ganha nada com o que ela faz, perde muito mais do que ela ganha. Então eu falo, porra, essa pessoa aí tem valor. Porque ela poderia ir por outro caminho. Ela poderia ir por outro caminho. Então uma postura dessa do presidente é muito... Isso mostra que é um cara bem intencionado. Como, por exemplo, o presidente é um cara que poderia ter usado a pandemia para fazer uma concentração de poderes. E ele não fez, ele fez o contrário. Ele continuou defendendo aquilo que ele acreditava, né? E perdeu poderes, perdeu popularidade por conta disso. Né? Ele poderia ter se escondido, né? Não, muito mais que isso. Muito mais que isso. Vamos lembrar de um exemplo aí, Erdogan, Turquia, quando teve um atentado terrorista no aeroporto de Ankara. O que o cara fez? Foi lá e falou, estamos numa crise violenta, preciso de mais poder. Para sua segurança, povo, preciso de mais poder, tá? O que o Bolsonaro poderia ter feito? Muito simplesmente, chegado na hora da pandemia, quando todo mundo começou a falar que era o fim do mundo, ele poderia ter chegado e falado assim, realmente, é o fim do mundo, tá? Então vamos fazer o seguinte, já que é o fim do mundo, estou mandando uma medida provisória agora, tá? Para cortar 50% do salário dos parlamentares, 50% do salário do judiciário, 50% do salário do executivo, para a gente ter fundos para a pandemia. Sabe o que ia acontecer? O STF ia julgar inconstitucional e o Congresso ia renegar a medida provisória. Aí eles chegavam em rede nacional e falavam assim, tá vendo, galera? Eu quero proteger vocês. Eles não deixam, então eu vou fechar essa merda toda.
O cara poderia ter feito isso. E ele teria feito isso com 89% de aprovação popular. E ele não fez. Ele não fez. Ele fez o contrário. Ele aceitou o que o STF decidiu, ele ouviu os ministros e só tomou. Entendeu? Então, assim, esses são os sinais que mostram que a pessoa, ela realmente é bem intencionada. São as pessoas que põem o dela na reta e provavelmente vão perder mais do que vão ganhar. E esse é o cara que não é democrata, né? Esse é o cara que não é democrata, né? E, supostamente é o cara que não é democrata, supostamente é o cara que tem veia ditatorial. Né? É o genocida, né? É o genocida. São Paulo bateu o número de 55 mil mortos. São Paulo. Se for colocar na média internacional aí, seria o 11º país. Mas quem é o genocida é o Bolsonaro, né? Não, mas eu acho assim, vamos ser sinceros, vamos aqui entre nós, tá? Acho que ninguém mais precisa conversar sobre pandemia. Foda-se. Já se falou tanto, já tá tão claro tudo o que aconteceu, entendeu? Eu só usei esse exemplo para mostrar como, por exemplo, o cara poderia ter usado essa situação para se beneficiar e não se beneficiou. Por que eu tô falando disso? Eu tô falando para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, ficarem com esse radar ligado. E sempre que virem alguém criticando, mas não apontando o melhor caminho, ou então sempre indo pelo caminho que é mais conveniente, duvidem. Porque provavelmente essa pessoa é mal intencionada. Né? E junto com isso, a pessoa que só aponta defeito e nunca dá uma solução, nem um caminho a seguir, é só um palquinho, né? Rui, não existe vácuo no poder. Não existe. Tá? Não existe. Não existe. Quando um projeto de poder cai, outro projeto automaticamente ocupa aquele lugar. Tá? Automaticamente. Então, se você hoje minar o projeto de poder Bolsonaro e ele cair, o que vai acontecer? Um projeto que já está pronto vai ocupar o lugar. Quais são os projetos de poder que estão prontos? É o PSDB do Dória, é o Novo do Amoedo, é o PT do Lula, é o PDT do Ciro Gomes, né? É esse meio centrão aí do Nhonho. Então, assim, se o Bolsonaro... Você escreveu isso há 5 meses atrás. Então, assim, eu vou te jogar uma outra bomba enquanto continuar a sua linha. Assim, eu gosto de estudar sucessões de poder. Eu sou aficionado por guerra e por generais, Júlio César, Amílcar e tudo mais. Mas eu vou para uma coisa mais atual e muito mais violenta. Toda vez que cai um cabeça-chave do narcotráfico, o que assume ele é mais violento, ele é mais maluco, porque para assumir um vácuo do poder, o cara tem que ser pior. Exemplo, nós vamos saindo de Pablo Escobar, que era um desgraçado, um narcotraficante, mas ele fazia pela população, para vir o El Topo lá, que é maluco lá, né? O cavador de tudo. Agora vou tirar uma bomba. Você me jogou várias coisas que podem assumir o projeto do Bolsonaro. Eu vejo de uma seguinte maneira, que se conseguem retirar o Bolsonaro, do nada vai surgir um mais maluco, só que de direita. Você acha que não? Impossível. Você acha que o povo regride e vai para a esquerda? Não, eu acho assim. Não tem nada de povo. Esse que é o ponto. Esse processo não tem povo no meio. Aí que tá o ponto. Quando a Dilma caiu, a galera elegeu o Temer? Ou ele entrou? Não, tudo bem, na próxima eleição, né? Ou tu acha que não tem mais eleição, né? Você precisa construir um projeto que seja viável, tá? Porque, inclusive, é o seguinte, o que aconteceu na questão do impeachment da Dilma, né? Na verdade, os militares identificaram lá em 2014 que houve fraude nas eleições, tá? E naquele momento, eles poderiam ter tomado uma atitude. Eles viraram, nós não vamos tomar uma atitude porque isso vai se resolver sozinho. Já existia um movimento de que aquilo ia se resolver sozinho. E como é que se resolveu aquilo? Se resolveu com o Lava Jato, com o PSDB, articulando com o MDB, blá. Só que ninguém esperava que havia um Jairzão por trás. Né? Por isso que o Jairzão fudeu o plano de todo mundo. Né? Então o que acontece? Eu não acho errado as pessoas quererem derrubar o Bolsonaro porque acham que tem um projeto melhor. O que eu acho é o seguinte, primeiro, então, crie esse projeto, tá? E com um projeto que tem uma viabilidade. Porque qual que é o ponto? Hoje você fala assim, os mais conservadores, né, os puristas, os bonitinhos, eles falam o seguinte, o Bolsonaro não cumpriu com as promessas, o Bolsonaro disse que não ia fazer com chavos. Aí eu pergunto, tudo bem,
Então vamos tirar o Bolsonaro e vamos colocar, por exemplo, o Weintraub. Como é que ele vai governar? Ele vai conseguir governar sem fazer conchavo? Não vai. Então aí que tá. Entendeu? Ele não vai ter suporte. Então aí que tá. Então assim, me mostre um projeto que seja realmente viável, que seja melhor, que eu apoio. E aí pior, porque esses caras ainda metem o pau nos militares, que é a única coisa que pode ajudá-los a não fazer o conchavo. Você percebe? Ô, Fernando. Mais. Não, e só para terminar, Marcelo, e ainda por cima vem a pérola mágica, que é Bolsonaro deveria governar só com o povo. Que povo? O cara que pulou do barco na primeira turbulência? Na primeira turbulência, o cara pulou do barco e começou a xingar o Bolsonaro como o Dr. Loyola. Que esse esse é o cara que quer que ele governe com o povo? Não tem povo. Para com isso, né, brother? Só uma pergunta. Vida, né? A respeito do plano de poder, até o do PSDB tá ruindo hoje, né? Por causa dessa briga interna que eles têm, não é isso? Não, a questão é simples. Foi o que eu falei na outra live. O Centrão são aqueles ratos que fogem quando o navio afunda, né? Ele sempre vai no caminho, aquele caminho que é o mais forte, tá? Onde tem que... O alto clero, que é o PSDB, tá? Que é o MDB, o Temer, essa parte, esses caras, eles se unem a você quando eles não conseguem te derrubar, tá? Então o que acontece? Ele fala, não vai dar, então eu vou me juntar com esse cara. Pega lá um exemplo clássico, tá? 2010, eleições da Dilma, tá? Auge da popularidade do Lula. O que o Aécio fez? Apoiou a Dilma. Só que era o candidato do PSDB. Por quê? Porque ele sabia que não dava, cara. Não dava. Procura lá, puxa no Google. Eleições, governador, 2010. O Aécio apoiou a Dilma. Fizeram uma chapa em Minas Gerais, tá? Então, assim, esses caras, eles se unem quando eles não têm mais como... Eles falam, fudeu, perdi, né? Que é esse exatamente o que tá... É isso exatamente que está acontecendo. Né? É isso exatamente que está acontecendo. Então, esse CM se aproximando do governo, esse movimento do Aécio começando a expurgar o coisa... O Temer é um cara hoje que, se for chamado para o ministério, aceita na hora, tá? Então, assim, tá ruindo esses projetos de poder, porque os caras já viram que o Bolsonaro que é o cara. Mais um motivo para a gente ver que não vai ter fraude eleitoral em 2022. E o Temer tá fechado, né? O Temer tá fechado com o Bolsonaro, ele botou guampinha no Dória e tudo. Acabou. E você quer saber mais? Ainda vou falar mais, hein? Vou falar mais. Eu não posso... O que acontece? MDB e DEM, eles... sempre foram partidos mais rachados, né? Então eles puderam fazer esse movimento, né? O PSDB é um pouco mais complicado. O PSDB foi um dos partidos da base no começo, ele apoiava o presidente, tá? Ele é um partido um pouquinho mais complicado porque ele pegou uma pecha muito ruim, né? De Teatro das Tesouras e tudo mais. Então o PSDB talvez não consiga se aproximar do governo. E aí por isso ele precisa bancar o Dória, que é a única saída deles. Mas eu te garanto que os caciques do PSDB estão loucos pro Dória ir embora e eles correrem pro governo. Eu te garanto isso. Agora, quem é o cara mais pragmático do PSDB? O Aécio. E é o cara que tá querendo se aproximar do governo, já nitidamente. Você percebe como é que é? A gente vai saber o que vai acontecer com o PSDB olhando o Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique é um cara que é uma figura hoje muito polêmica, né? Porque ele deixou claro todas as resistências que ele tem com o Bolsonaro, que é um cara que todo mundo desmascarou ele, o Roberto Jefferson, a gente precisa agradecê-lo por isso, né? E o que o Fernando Henrique fizer é a movimentação que o PSDB vai ter. Se você perceber que o Fernando Henrique sumiu ou que parou de bater no Bolsonaro, é porque os caras estão queimando Dória e que os caras não querem mais brigar com ele. Só fazer uma parte aqui, eu peguei uma pergunta de orelhada aqui, e é uma coisa que você sempre fala, né? Você nunca assumiu uma postura que você não criticasse o governo. E o Paulo Campos está fazendo uma pergunta aqui, se podemos ou não criticar algum erro do governo. Você sempre deixou isso claro. Eu acho que é assim, a gente tem todo o direito do mundo de criticar. Na prática, em primeiro lugar, nenhum governo só acerta, né? Se a gente não consegue acertar na nossa vida pessoal, imagina um governo, tá? Então, assim, é óbvio que tem vários defeitos. Qual que é o ponto que eu defendo? Eu defendo ter uma lista de prioridades, né? Então, assim,
o meu objetivo número 1 é que o Brasil dê certo. Ponto. Para que o Brasil dê certo, na minha opinião, a gente tem que afastar a esquerda do poder, de qualquer maneira. Então, assim, essas são as minhas 2 prioridades, tá? Então, quando eu vou fazer uma crítica ao governo, eu tenho que ver se isso não vai impactar nas minhas prioridades lá em cima. Porque às vezes eu vou cair num papo aqui de critica isso, critica aquilo, e eu falo assim, mas o que eu vou ganhar com isso no final das contas? Será que eu não estou entrando, inclusive, no jogo dos outros? Tá? Então, assim, eu faço muitas críticas ao governo, só que eu faço internamente. Eu acho que não precisa jogar isso, assim, e se me perguntarem, eu falo, errou. Como, por exemplo, eu acho que não foi oportuno o presidente ter indicado o Eduardo para embaixador nos Estados Unidos. Eu acho que não foi. Não era um cara preparado, entendeu? Só que o ponto é o seguinte, e aí? Vale a pena eu ficar batendo nisso, engrossando um couro? O que a gente vai ganhar com isso? Entendeu? Então, assim, vamos, então, olhar para o final das contas, porque um dos motivos que eu olho para ver se uma pessoa é inteligente ou não é inteligente é se os atos dele levam ele mais próximo ou mais longe do objetivo dele. Sim. O meu objetivo é que o Brasil dê certo. Então por que eu vou ficar entrando na onda do leite condensado? Isso vai me ajudar? Entendeu? Não vai me ajudar. Você está caindo. Agora, mas eu respeito quem. Mas você está caindo em propaganda narrativa, né? O problema é que tem muita talvez gente. Talvez seja verdade. O ponto é, será que aquilo é a coisa mais importante? Exatamente. Esse que é o ponto. Será que aquilo é o mais importante? Será que a coisa mais importante é a gente falar que o primo do Bolsonaro pegou o helicóptero para ir no casamento? Será que isso é a coisa mais importante de todas? Será que não tem coisa mais importante? E será que é verdade também? Porque talvez seja, né? Tem aquela coisa que a gente conversou na outra live, né? Não, eu quero dizer que tem aquela coisa na outra live que a gente conversou, né? Porque às vezes é verdade, às vezes não é. Às vezes é uma... Né? Não, tira assim, texto, né? E a gente não pode... E aí, voltando um pouco no gancho da outra live, entre outras coisas, a gente precisa sempre relativizar as coisas e contextualizar. Então, assim, tem determinadas coisas que são negativas, mas vamos comparar como é que era antes para saber também, né? Porque esse que é o ponto. Aí você vai ver que antes era 10 vezes pior, cara, desculpa, um pouquinho melhor já é melhor, né? Aí vem o purista, vai falar, mas então isso é relativismo moral. Não é relativismo moral, é senso de proporcionalidade, é diferente. Né? Você não pode falar que o cara que roubou o requeijão, ele é tão criminoso quanto o cara que roubou 4 bilhões, tirou grana da merenda. São coisas diferentes, né? Embora acho que ambos devem ser presos. Só que são coisas diferentes. Então tem que ter senso de proporcionalidade. Isso não é relativismo moral. Perfeito. Fernando, seguinte, então voto impresso não é uma pauta importante para nós. Eu acho que é uma pauta importante. Eu acho que é uma pauta que a gente deve brigar, mas eu acho que não deve ser uma pauta prioritária. A gente não deve perder tempo com isso. Eu vou abrir para te finalizar, então. Não é a pauta prioritária. O que você acha que são as pautas importantes para esses 2 anos? Cara, o que você acha que a gente deve apoiar o presidente? Porque isso vai fazer uma diferença para a nossa vida. A gente não tem 2 anos, tá? A gente está no dia 10 de fevereiro, as eleições vão ser em outubro do ano que vem. Então a gente tem 1 ano e meio. Já começa por aí, tá? Então se a gente começar a perder muito tempo com coisas que não são relevantes, a gente vai se dar mal. Então se a gente começar a brigar agora por PEC da Bengala, revogação da PEC da Bengala, se a gente começar a brigar agora por impeachment de ministro da STF, se a gente começar a brigar agora por CPI da Lava Toga, a gente está fudido. A gente tem um país para resgatar. Está arrebentado em todos os aspectos. Aspecto social, aspecto econômico, aspecto político. Esse tem que ser nosso foco. Então, assim, se é para a gente focar em algo positivo, vamos focar em reforma administrativa, reforma tributária. Existem algumas pautas que podem sim ser colocadas, que são importantes. Então, por exemplo, existem 2 projetos de lei, 2, que estão no Congresso, que são para limitar o poder do judiciário. Tá? Um deles é o que fala que decisões do Executivo e do Legislativo não podem ser sustadas por decisão monocrática. Tem que ser por maioria do Pleno. Tá? Essa é uma pauta legal. Essa é uma pauta legal. Porque aí, por exemplo, você não vai ter o problema lá da nomeação do Ramagem, né? Então essa é uma pauta legal. Mas também não é prioritária, sabe? Tipo, é uma pauta que pode vir.
Outra pauta que está para ser votada é a pauta que proíbe o Supremo de criar tipos penais, de tipificar, né, crimes, que foi o que ele fez com homofobia, né, que não estava na lei, foi ele que definiu. Né. É legal, tá? Por quê? Porque aí já mostra que o Congresso e o Executivo falam assim, Supremo, segura tua onda aí, segura tua onda que aqui tem macho. Né? Então, assim, vamos separar os poderes. Vamos separar os poderes de verdade. Então, e se inclusive você vier com força, aí eu começo a falar de impeachment, começo a falar de revogação de PEC da Bengala, o cara da 4, tá? Então, assim, são coisas positivas que podem ser feitas também nessa seara, tá? Mas ao invés da gente ficar fazendo barulho com coisas que não vão ter muito efeito prático, vamos colocar as nossas energias nas coisas que vão fazer o país melhorar. Porque, inclusive, a chance que a gente tem de emplacar as pautas conservadoras é a reeleição do Bolsonaro e um ambiente mais favorável no segundo mandato. Porque agora não vai emplacar nenhuma, tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Ajudar o Bolsonaro a chegar forte em 2022. E, para isso, o país precisa estar forte. E o país precisa estar forte com uma melhora econômica, uma definição boa dessa questão sanitária e bola para frente. Vamos tocar a nossa vida. Né? Então não adianta a gente ficar perdendo tempo com fumaça. Se ficar perdendo tempo com fumaça, é um tiro na cabeça. Fala, Marcelão. Deixa eu mandar só um abraço pro Henrique Camargo, que é filho da nossa amiga Flávia de Oliveira Camargo. Fernando, é aquilo que você gosta, cara. Um moleque de 13 anos, tá alinhado com a gente, não perde uma live, e o Fernando adora isso, né, cara? Não é que eu adoro isso, né? É porque essa é a única saída. Esse que é o ponto, né? E qual que é a grande diferença? E tá aí que é um dos grandes motivos aí da gente precisar se reinventar e tentar pensar fora da caixa, né? A esquerda, ela adota um discurso lúdico, um discurso gostoso. É assim, faz o que quiser, velho. Faz o que quiser, bate no seu pai, dá a bunda e fuma maconha. Pronto, foda-se. A gente fala de taxa de juros, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter uma empatia com o povo, principalmente com a criançada. Então, quando a gente consegue ter uma linguagem acessível, a gente consegue criar um cenário que você pega crianças, e não é a primeira vez, Marcelão, já te falei isso, né? Tive uma moça que me escreveu, falou, pô, minha filha começou... Cara, essa é a vitória, porque a gente está falando de temas pesados, temas cascudos, temas que não são gostosos. A gente não está falando de negrali, a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de, sabe, de orçamento. Isso dá uma esperança. Puta, é isso, entendeu? Então é muito bacana. Eu agradeço muito que isso está acontecendo. Vamos focar nisso. Vamos focar nisso. Abração, vamos tentar nos reinventar, né, para chegar lá. É isso aí. Perfeito. Pessoal, seguinte, tem live daqui a pouco com o Luciano Cunha, Fernando Marcelão, um grande abraço. Vou deixar para vocês fazerem as considerações finais. Rui, só uma coisa, fala pro Luciano que eu sou fã dele, hein, meu? Também. É um artistaço. Fica aí, tu não vai embora, nós já vamos conversar em off. Quero dizer o seguinte, ó, Fernandão é o cara que abre as lives aqui no off e já dá o petardo. Semana que vem é CCJ, Alcolumbre, Bia Kicks, é importante, não é importante? Fica pra semana que vem, Fernandão. Vocês finalizam aí. Vai, Marcelão, dá o tchau aí que eu dou o tchau final. Cara, só dar um abraço pra galera toda que tá aí. Meu, tô vendo todo mundo ali, a Marta, Henrique, Dulce. Cara, abração pra todo mundo aí, valeu muito. Valeu, Rui, valeu, Fernando, obrigado. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, já que a ideia é fazer essas lives toda quarta-feira, meia hora, uma hora, então que a galera mande aí sugestões de pauta, de pergunta e tudo mais, né? Manda pra você, né, Rui, do site do DPG e tudo mais. E a gente vai tratando, porque aqui é o seguinte, aqui tem homem de verdade, homem que não foge à luta. Não, ô Fernando. Colocado, a gente vai falar. Ô Fernando, ao contrário. A semana que vem a gente começa com o CCJ e a Alcolumbre, que nem hoje a gente começou com o voto impresso. A galera começa a botar nos comentários que a gente vai batendo. Tu foge de alguma coisa, Marcelo? Foge de alguma coisa, Fernando? Nada. De maneira nenhuma, cara. Pode sentar o pau que a gente resolve aqui. Pessoal, um prazer enorme. Até quarta que vem. Valeu, abração. Tchau, tchau. Valeu.